muito boa noite. Tá no ar o TVE Esportes, o nosso encontro de todas as segundas-feiras aqui na TVE. E hoje, como não poderia ser diferente, o TVE Esportes é totalmente especial em homenagem ao tricampeonato do Grêmio na Libertadores da América. E nós temos um convidado, se é que a gente pode dizer assim, muito especial. Na verdade, a gente tem o objeto de desejo, o objeto de felicidade de todos os gremistas, a Taça da Libertadores da América, por favor. Vamos colocar ela aqui para embelezar o nosso programa super especial. Muito obrigada. Obrigada. E eu já vou começar a apresentar os nossos convidados, que vocês estão olhando agora os detalhes aí dessa taça. Linda e um sonho realmente concretizado, né, dos gremistas de conquistar pela terceira vez a Libertadores da América. A gente tem um convidado especial que já está se aprontando, em seguidinha ele vai compor aqui o nosso grupo de convidados especiais. Eu vou começar então apresentando os que já estão aqui, que também são muito especiais. Ele que é o homem forte do vestiário gremista, o vice de futebol, Odorico Roman Júnior. Muito obrigada pela presença. Não tem o Júnior, é Romildo Bolza Júnior e Odorico Roman. Obrigada, Odorico, pela presença. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando dessa conquista com a torcida do Grêmio, com o público, com os telespectadores da TVE. E também ele que é homem forte também no futebol gremista, que é o diretor de futebol, campeão da Libertadores, já campeão do mundo, está em todas, o doutor Saul Bertchevski. Muito obrigada, doutor Saul, pela presença. Boa noite, muito obrigado pelo convite, pela homenagem. Estou aqui hoje apenas cumprindo uma promessa. Depois da Copa do Brasil, prometi que viria aqui para comemorar o Tri da Libertadores. É verdade, e aqui está. Muito obrigada por cumprir essa promessa. E outro convidado especialíssimo, já pode, por favor, entrar aqui, Bruno Cortez. Muito obrigada. Eu sei que o treino deu uma atrasadinha, né, Bruno? Então a gente saiu um pouco do protocolo. Obrigada pela presença. Fica à vontade ali, por favor. Ali, aqui. Aqui, sabe quem é que vai vir aqui? É o meu presidente. O teu presidente Romildo Bolza Júnior, presidente do Grêmio. Já colocou seu nome aí na história do clube, sem dúvida nenhuma. O presidente do Tri da Libertadores, o presidente do Penta da Copa do Brasil. Muito obrigada pela presença, presidente. E lembrando, torcedor gremista, que você aí, hoje é especial para você esse programa. É especial para o torcedor gremista, porque o tricampeonato da América colocou realmente o Grêmio em outro patamar, tanto no futebol brasileiro, porque apenas Santos e São Paulo tinham conquistado o tricampeonato e agora o Grêmio, e também, quem sabe, num novo patamar mundial, porque temos aí o Mundial de Clubes em seguida, o Grêmio embarcando já na quarta-feira. Então, você, torcedor gremista, a gente quer que você participe aqui com a gente. Esse programa é especial para você. Então, manda a tua mensagem, teu comentário pelo nosso Facebook. A gente está ao vivo no Facebook. Pode ser também pelo Twitter. Aí use a hashtag TVE Esportes. Ou também mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na telinha. Vamos começar, então, o nosso debate e eu vou começar lembrando o presidente Romildo que o senhor esteve aqui, presidente, há exatos, pouquinho mais de 6 meses, foi no dia 29 de maio que o senhor esteve aqui, e aí nós falávamos, presidente, se o senhor for campeão da América, que era o grande desejo do Grêmio, já lhe estendo aqui o convite para vir novamente no final do ano. E aí, hoje, o senhor está aqui, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo tricampeonato. Muito obrigado. E vindo com um título é melhor ainda, né? Sem dúvida, com a taça, né? Com a taça também. Presidente, eu já ouvi, vou me sentar para a gente começar o nosso bate-papo mesmo, e eu já ouvi o senhor, eu sei que a sua agenda está corridíssima nesses últimos dias, assim como de todos vocês, e eu já ouvi o senhor falando várias questões sobre essa campanha, mas o senhor acha que, quando é que caiu a ficha, ou quando é que o senhor notou assim, não, eu acho que vai dar, nós vamos ser tricampeões da América? Teve um momento em especial? Teve 2 momentos. 2. O primeiro momento foi aquele jogo contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, que nós saímos lá empatado, onde o Grêmio vinha de uma queda técnica e estava com dificuldades. O Campeonato Brasileiro acabou a gente também perdendo um pouquinho do ritmo e acabamos tendo uma série de jogos sem vitória. E o Grêmio foi lá e recuperou. O Jeromel estava voltando também de lesão, me recordo bem desse fato, e acabamos de lá, empatamos em 0-0. Depois do retorno aqui, vencemos por 1-0 num jogo muito difícil, num jogo muito complicado,
E quando o Marcelo Groi defendeu aquela bola lá em Guayaquil, aí eu tinha certeza do título. Tive a certeza de que seríamos campeões. Aquela defesa foi lá, Gordon Banks foi... O jogo do Botafogo e aquela bola do Ariel em cima dele lá. Foi emblemática, né, presidente? Nós não vamos fazer mais. Ali o senhor... Até porque era uma coisa que eu comentava, não sei se, Odorico, tu concordas comigo. É claro que foi uma defesa incrível, que foi notícia no mundo inteiro, mas se não viesse com o Tri da América, ela daqui a um tempo não seria tão lembrada, não vou dizer que seria esquecida, mas ela não seria tão lembrada como vindo, né, consagrando aí uma campanha de campeão. Com certeza, o fato do Grêmio ter sido campeão vai consolidar essa defesa como uma defesa histórica, porque ela foi um gol do Barcelona naquele momento do jogo, poderia dar novo ânimo para o time. Realmente, aquela defesa, com o título, ela fica na história. Aliás, duas coisas que eu quero dizer para vocês. Pedi para o Marcelo Groi as luvas do jogo, ele já me entregou. Ah, que espetáculo. E pedi para o Cícero a chuteira do gol contra o Lanús aqui na Arena. Então, vamos para o Museu do Grêmio, esses dois, as luvas e a chuteira dos jogadores, dos gols da Arena e da defesa lá de Guayaquil. Deixa eu aproveitar, então, e perguntar um bastidor, porque eu vi, inclusive, até convido a todos os gremistas, especial os gremistas, porque eu não vou dizer hoje, né, o programa é especial realmente para o lado azul do Rio Grande do Sul. Tá muito bacana o material que a Grêmio TV fez sobre os bastidores da conquista do Tri da América. E tem uma imagem que aparece, se eu não me engano, é o Henrique Valente. Ele pegou a bola do jogo, é isso, doutor Saúl? Não sei se foi ele. E ele aparecia todo feliz, a bola do jogo tá comigo. Ele pedia para todo mundo autografar. Essa também vai para o museu ou já é dele? Alguém sabe onde foi parar essa bola? Essa eu não tenho notícia. Não tem notícia. Vou me informar bem. Essa bola eu acabei dedurando ele, doutor Saúl. Não, eu não tenho certeza se foi o fisioterapeuta, mas enfim, eu sei que tinha alguém muito feliz. Vou abrir a investigação. Ninguém lembrava da bola, até tu lembrava. Agora tu lembrou, viu? Mas voltando uma casinha ali, tem um outro ponto que me deu a certeza do campeonato. Aqui, aquela defesa do Groi, que o cara cabeceou para o chão, e ele fez uma defesa muito difícil para um goleiro, naquela situação, praticamente a queima-roupa, aquela bola. Ali eu tive certeza absoluta que a gente ia para lá para trazer essa taça para casa. Não sei se vocês tiveram essa impressão, porque o Groi foi uma grande figura, né? Nessa fase final da Libertadores. Todo o time foi, todo mundo desempenhou muito, mas eu acho que aquela defesa dentro da arena, foram duas defesas, na verdade. Uma foi menos difícil, mas tinha um grau de dificuldade, porque a bola ainda fez uma curva, se ele rebatesse alguém do Lanús no chão, e a cabeçada que pica, e ele então vai exatamente no tempo da bola para botar a bola para fora. Eu acho que esses dois momentos dentro da arena foi o que, na verdade, impulsionou assim, o ânimo de todo mundo para acreditar. Bem lembrado. E, Chauspe, desculpa até interromper os nossos convidados, mas foi uma loucura esse início de programa, eu me perdi toda e eu esqueci de te apresentar, pelo amor de Deus. Tranquila. Perdão, Chauspe. Mas só eu acho que o erro... Tá programa ao vivo é assim, né? Mas é preferível a gente corrigir o erro do que permanecer no erro. Então, por favor, gente, Paulo Inchauspe, jornalista, radialista, músico, mas o mais importante, muito gremista, por isso que ele está aqui também. Felizão pra caramba. Obrigada acho que esse título, de nada, eu que agradeço. Eu acho que esse título, eu falei no meu Twitter na quinta-feira, que passava muito pela sua figura como gestor do clube, né? Como um cara que veio e conseguiu encontrar um caminho para estabilizar o Grêmio, né? Para conseguir arregimentar toda a situação. Porque quando a Cris falou que o Odorico era o cara do vestiário, a gente não tem a menor ideia de como é que isso funciona. A gente acha que sabe de futebol, né? Como todo mundo acha que sabe. Mas vocês que estão ali dentro, que estão vivenciando isso, que estão tendo contato direto com os atletas, que tem que entender como esses caras funcionam, porque cada um é uma pessoa diferente da outra, enfim. Eu acho que isso é um mérito muito grande. Tu pode ter certeza que é um somatório, não dá para pessoalizar em absolutamente ninguém. Vou dizer isso com toda franqueza, sabe por quê? Porque nós, dirigentes, somos provedores, quer dizer, claro. Eles jogam, eles fazem o que tem que fazer, eles constituem um grupo capaz de superar dificuldades, eles se esforçam em campo e tal. Nós temos que dar toda a estrutura, em primeiro lugar, para que eles joguem bem, que o ambiente seja bom, que as coisas aconteçam, que eles estejam à vontade, que eles se sintam bem, que eles estejam satisfeitos e, principalmente, que eles estejam gostando do que estão fazendo a partir do ambiente que tem. Então, nosso papel é este. Quer dizer, nós somos, na verdade, aqueles que trabalham para que tudo aconteça.
E eles são os artistas, e eles que fazem as coisas, e eles que nos dão as felicidades. Então é basicamente isso, quer dizer, cada um fazendo a sua parte direitinho. Isso é uma engrenagem. É uma engrenagem gigante. que funciona. E eu não sei se tu pode concordar comigo, Inchalski, mas eu que trabalho há muito tempo no jornalismo esportivo, vai fazer 12 anos já estou entregando aí que eu não sou muito novinha. Mas a gente nota quando um grupo é unido, quando um grupo tem aquele DNA de campeão. A gente nota, imagino vocês que estão lá no dia a dia, que acompanham os treinamentos, que acompanham as preleções, enfim. E o mais legal nesse grupo do Grêmio, nessa conquista, é que a gente vê histórias de vida incríveis, né? E geralmente atrás, né, de todo ser humano, mas de jogadores de futebol, tem histórias muito bonitas. E uma delas é do Cortez, porque o Cortez estava lá no futebol japonês, bem tranquilinho, comendo sushi, né, jogando um pouquinho também, e estava encaminhado para jogar no Náutico, a segundona. E agora, né, quiçá, infelizmente, a terceirona. E aí, pela amizade, pela qualidade, sem dúvida nenhuma, mas pela amizade de alguns jogadores que tu tinhas, sugeriram o teu nome, tu veio e hoje tu é um dos jogadores mais importantes dessa conquista e também um dos mais queridos do grupo, né, Cortez? Eu queria que tu contasse para nós como é que é viver o momento de hoje como campeão da América. Boa noite a todos. E é um momento de muita alegria e felicidade para mim. Eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus. E eu sei que não acontece nada sem a permissão de Deus. Como você mesmo citou, estava tudo certo para ir para o Náutico. Aí o Léo Moura me ligou, falou comigo, o Maico. Aí eles falaram com o Renato Gaúcho, com o Alexandre. Aí conversaram com a diretoria também, com os próprios jogadores, que o Renato tem um grupo todo na mão. Como vocês estavam falando, o nosso grupo é um grupo muito unido, onde que a nossa união começa primeiro do nosso comandante, que é o Renato, deixa um ambiente sempre alto astral, sempre alegre, sempre feliz, não tem vaidade, não tem nada. Então, falar de mim e reuniram, conversaram, deu tudo certo, vim para cá, trabalhei. E o Renato sempre falou comigo e com outros jogadores. Eu preciso de um grupo, não preciso só de 11 jogadores, porque nós temos muitas competições e vou precisar de todos. Então, eu deixava todo mundo sempre ligado, oportunidade vai ter. O Marcelo jogava, eu ficava torcendo, ficava esperando. Infelizmente, ele se machucou, fora que o Renato me deu oportunidade, conversou comigo, confiava em mim, o grupo todo. Acho que desde o presidente até o pessoal da faxina lá sempre me deu apoio. Então, eu pude demonstrar esse carinho que eu estava recebendo. Então, essa aí foi a forma de gratidão para eu poder retribuir tudo que eu estava recebendo. Desde o momento que eu cheguei, todo mundo me tratou super bem, me dando carinho, atenção. E a gente colhe o que a gente planta. Desde a minha chegada, então, sou muito grato ao Grêmio e a todos os jogadores, ao Renato Gaúcho. E na tua chegada teve uma coisa curiosa, né, Cortez? Porque geralmente os jogadores fazem uma apresentação ou preparam alguma coisa, e aí diz que tu parou na frente, todo mundo começou a rir e falou, não, nem precisa mais falar mais nada. É assim, foi assim mesmo, conta pra nós. Foi assim. Então, a verdade, acho que o grupo me deixou super à vontade. Para mim, mostrou que eu já estava em casa, então, sempre fazendo brincadeira para eu poder já entrar no ritmo do clube já. Então, muito feliz, acho que não tenho que reclamar, tenho que agradecer a Deus por tudo que eu estou vivendo aqui no Grêmio, a diretoria que estão aqui, todo mundo, ao Renato, que é um paizão não só para mim, mas para todos os jogadores. Presidente, eu não sei se o senhor vai lembrar, mas eu vou mostrar aqui, ó, esta camisa do Grêmio, que vocês estão vendo, ela é personalizada. Ela está escrito TV Esporte. Foi o senhor que trouxe. Eu acho que ela deu sorte, presidente. Ela está aqui de novo, ó. E tu guardou bem, tá aqui. E eu guardei bem, o senhor viu? Agora depois o senhor assina, o Rodorico assina, o doutor Saúl assina, o Cortez assina, porque eu acho que... Eu estava estreando o teu programa aqui. Estava começando o teu programa. Exato, e o nosso programa ele começou ali em abril, e o senhor veio logo em seguida, foi em maio, e foi nesse dia que nós combinamos que se o senhor conquistasse o Tri da América, o senhor voltaria aqui. Eu falei com a medalha, mas eu acho que ficamos melhor com a taça, né? Já pode acertar o Mundial já também, já vamos acertar o dia para voltar com o Mundial aí. Já vamos, já que deu sorte. Já que deu sorte, deixamos combinado. Até sobre... Sem data marcada, voltaremos. Sem data marcada, tá bom, não tem problema. Até porque é isso que eu ia combinar. Certeza. Tá bem corrido, né, gente, para vocês esse final de ano. Doutor Saúl, perguntei pro doutor Saúl, o senhor já conseguiu dar uma descansadinha? Ele, não, Cris, eu ainda tô cansado. Porque foi uma maratona, né, doutor Saúl? Enfim, o jogo lá, a vinda logo depois. E eu sei que vocês estão cheios de compromisso, que bom, né? Porque é motivo de orgulho essa comemoração do Tri. E agora, quarta-feira, já tem a viagem para Abu Dhabi. Como é que tá o seu coração? Não, e tem um detalhe, né? Nós vimos disputando 4 competições simultâneas. Nós chegamos a fazer um cálculo que o Grêmio jogaria a cada 3 dias
uma partida. Isso seria impossível, porque teve um momento que nos criticaram, que nos cobravam o Grêmio mandar um time reserva, um time alternativo para jogar o Campeonato Brasileiro. Mas nós tínhamos um planejamento, nós tínhamos um foco, que o principal para nós era a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas aqui eu quero fazer um registro. Quando o presidente e o Odorico falaram, onde é que eles detectaram que o Grêmio poderia ser tri? Eu vou fazer uma afirmação aqui meia demagógica, né? Eu, vendo o grupo do Grêmio, nesses 35, 40 anos que eu tenho, eu nunca vi um grupo com tanta unidade como esse do Grêmio. É muito difícil tu estar num vestiário com 30 jogadores, mais 20 funcionários, e não havia nenhum problema de cisânia, problema de dificuldade, problema disciplinar. Nós estamos lá desde setembro de 2016, não é, Odorico? E não tivemos nenhum caso de indisciplina. Só problemas assim, administrativos, tranquilamente fácil de serem resolvidos. Claro, tinha um comandante no vestiário, que era um agregador, e tinha os pupilos que realmente ele sabia muito bem comandar. Pois é, e o senhor tem muita propriedade para falar isso, né, doutor Souto? Porque o senhor estava em 83, então o senhor também viveu aquele clima de campeão pela primeira vez da América, de campeão do mundo. Não entrego só um. Não, mas eu acho que é um orgulho no seu currículo cada isso, né? conquista dessa dá pra gente assim a sensação e a emoção de ser a primeira vez. Ah, imagino. Nunca vibrei tanto como nesse campeonato. Foi um campeonato desejado por todo torcedor do Grêmio. Seria uma frustração muito grande, porque aqueles cantos, né? Cânticos deles, queremos a Copa, vamos terminar com o planeta, vamos acabar com o planeta. Tu imagina se nós não trouxéssemos essa taça? Seria muito difícil nós pisarmos em solo. Eu nem pensei nisso. Assim, essa Pois é, possibilidade vocês não existia para mim. achavam que o Grêmio ia ganhar, né? Eu confesso que na hora do jogo, eu estava doente, estava com cobertor vendo o jogo, assim, eu não conseguia gritar, eu estava ali, né? E quando terminou o jogo, cara, eu vou contar aqui, tá? Eu me ajoelhei, velho, e dei uma chorada, assim, sabe? Só uma vez? Não, mas não Dei Eu uma fiquei chorando chorada. ali, sabe? Porque, cara, porque a gente como gremista, e vocês sabem disso, vocês são dirigentes, mas são gremistas, a gente tem a questão da rivalidade, ela é legal, ela é importante, né? Claro. Mas a gente tinha essa coisa entalada de buscar o Tri da América para ser realmente o maior time do estado, entendeu? Era isso que a gente queria, tanto que a gente brinca, a gente nem quer o Mundial, cara. Não precisa, entendeu? A gente já é Tri da América. Claro, se vier o Mundial, melhor. Né? A gente vai de novo. Nós temos que jogar a final. E a cada... É isso que eu ia dizer. Sim, Esse é o jogo discurso anterior dos é muito gremistas. difícil. E a cada- É importante passar pela semifinal, né, Odorico? Claro, Pelo menos isso, né? O que Olha vier os depois é exemplos aí do lucro. Mazembe e do Atlético Mineiro, né? Pois é, E a exato. cada Libertadores voltava o slogan, sou louco por Tri América. Agora está conquistado. Agora temos Sou o Tri. Cortez e os outros atletas. Mas eu acho que o segredo de tudo isso, acho que foi a administração de vocês e o planejamento, né? Verdade. Então, como o próprio Saul falou aqui, nós estávamos em 5 competições. Então, para você manter... E você vê as 5, nosso time estava em alto nível, nas 5. Você vê que o Renato botava um time... Eu mesmo joguei a Primeira Liga, então o Renato botava todo mundo para jogar, para dar ritmo. Porque ele sempre fala, vamos precisar de todos. E mostrou aí, na final, precisou de quem? Do Bressan para jogar. Foi bem, arrebentou. Então, mostra a nossa força, a força da união e o planejamento que foi feito. Não só do Renato, mas sim do pessoal que estava dando na retaguarda, que estava nos ajudando, que estão aqui com a gente aqui. Verdade, Imagina a a gente tem- força, desculpa, Não, por a favor. força do grupo, eu fiquei pensando também muito nisso. Porque o Bressan, ele foi um jogador muito contestado. Todo mundo sabe, isso não é segredo. E a força do grupo para abraçar o Bressan, né? E o Bressan jogar a final tranquilo, ele estava tranquilo, entendeu? Isso se deve ao grupo, né? A questão da galera poder abraçar o cara dentro de... Não, vamos lá, é tu que vai jogar, é tu que vai ser o cara que vai lá, no lugar do Kahneman, resolver esse Isso eu falei, problema. um grupo solidário que tem esse, eu não tinha visto. Isso Não, foi e a incrível. gente pode citar vários exemplos, né? A gente pode citar o Cícero, que fez o gol do primeiro jogo, com assistência do Jael. Jael. A gente pode citar o Everton, que entrou em vários jogos e foi importante. A gente pode citar o Léo Moura, que muitas vezes foi titular, o próprio Marcelo Oliveira, o Maicon antes de se machucar, o Michel, que era titular, e entrou o Jailson. Olha aí quantos reservas, próprio entre Jailson, aspas, Paulo nós Vitor. chamamos, né? Jailson entrou Paulo bem também. Vitor, o próprio Paulo Vitor. Então, isso mostra realmente que o Grêmio não tinha apenas um time de 11, Não, tinha um grupo, realmente um tinha um grupo, grupo, né? é, Um plantel qualificado.
A gente tem várias perguntas aqui e eu vou começar a fazer algumas delas, porque senão o telespectador vai ficar bravo comigo com todo o direito, porque só eu quero fazer pergunta, eu em Chalsp, né? Eu vou passar então aqui para os nossos convidados. Tem muita gente, inclusive de outros estados aqui. Tem gente do Pará mandando mensagem, gente do Paraná. Eu vou selecionar uma pergunta aqui que é do Marcelo. Ele fala de Florianópolis. Ele gostaria de saber se o Campeonato Brasileiro vai ser o principal objetivo do Grêmio no ano que vem. Quem se habilita? Bom, eu primeiro gostaria de dizer sobre essa pergunta que o nosso time praticamente todo está renovado. Se não tiver nenhum negócio importante, seja bom para o jogador, bom para o Grêmio, nós temos já a base do time pronta. Desculpe lhe interromper, presidente. Inclusive, Bruno Cortes acabou de se graças a renovar Deus. por 2 Pode anos, né? renovar mais 2 Cortes? anos aí. Então, o Grêmio já tem aquela política de plantel de longo prazo estabelecida. Poderá sair algum? Poderá. Claro. Mas aí a gente teve a provinha de ontem, né? A provinha de ontem ficou aquele time lá que deu um... O Enem. Foi sensacional, por sinal. Jogaram Muita bola, os guris. muita personalidade. Olha, não dá para dizer o que vai se priorizar o ano que vem. Né? Não dá para dizer, porque, na verdade, tudo pode acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o primeiro campeonato é o gauchinho, né? Quem sabe aí, né? Nós recuperamos a hegemonia do campeonato Do Rio Grande do Sul. Mas é claro que depois tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores. O Grêmio joga praticamente quase todos os anos a Libertadores. Isso é uma coisa difícil de acontecer, não é fácil. Sim. O Grêmio desde disputou 16, 17, vai disputar 18, já tinha disputado anteriormente. Então o Grêmio é um clube muito assíduo na Libertadores. Vamos ver o que se apresenta, vamos ver qual é o cardápio que apresenta. Mas eu vou saber. Eu já aprendi, sinceramente, eu vou dizer para você. Eu aprendi. Não dá para ganhar tudo. Isso já está mais do que visto. Mas depois de ontem, vendo a gurizada jogar, claro que a pauta é o Grêmio, enfim, a Libertadores, mas depois de ontem, daquele jogo que a gente viu um time de estrelas, né? Porque o Atlético era um time de estrelas. É verdade. Né? Tomar um sufoco da gurizada. Dá para pensar que essa gurizada pode sair jogando no gauchão? Mas vai ter que ser. Vai ter que ser, né? O Campeonato Gaúcho 30 dias de férias, começa exatamente quando termina as férias nossas. O Campeonato Gaúcho teve uma alteração pelo menos até a 6ª rodada do ano que vem, nós teremos possibilidade de mais 10 jogadores inscritos da base. Então altera um pouquinho o conteúdo. Então, e aí os jogadores vão retornar das férias. Fazer pré-temporada. Das férias, fazer pré-temporada e tem ainda uma negociação, não sei se vocês já concluíram ela da questão das férias. Porque tem dia 7 de fevereiro é a Recopa já. Bem no início de fevereiro. Início de fevereiro. Então, o calendário ano que vem, ele vai ser da mesma dimensão desse ano, bastante... A Recopa é numa partida só? Duas. Nas duas sedes? Isso. Duas sedes dos dois Vai times. ser no Rio e aqui, ou na Argentina e aqui. E ainda tem a questão de que o ano de 2017 não acabou, né? E pode acabar melhor ainda, do que se apresenta nesse momento, né? Tem algumas previsões aí que nós temos 2 títulos aí para esse ano. Nós vamos ter 2 títulos esse ano. Dá. Previsões não são minhas. Previsões otimistas, claro. E por que não, né? O Grêmio vai embarcar quarta-feira justamente em busca do Mundial. Cortez, agora já está com a cabeça no Mundial ou ainda hoje eu sei que vocês voltaram dessas folgas merecidas, né? Já deu hoje no treinamento e na conversa com a comissão técnica, enfim, para começar a projetar essa competição tão importante? Com certeza. Acho que o grupo já está focado já no Mundial, que estamos tendo essa oportunidade de poder disputar e poder brigar pelo título. Então, está todo mundo focado em só brigar pelo título e poder fechar o ano com chave de ouro, que vai ser uma felicidade imensa, não só para nós jogadores, mas para todo mundo. Mas imagina. Cortez, eu não posso deixar de fazer essa brincadeira. Tu já deve ter escutado ela 1000 vezes, mas eu vou me obrigar a fazer. A questão da comida para ti vai estar lá bem tranquilo, porque eu sei que tu é muito apreciador de esfirras, é isso? É, isso aí, eu gosto de queijo. Todo mundo pergunta, fala assim, pô, teu casamento foi lá, isso Pra quem não aqui. sabe, o casamento do Bruno Cortez, eu vou dar o nome do restaurante, porque é famoso, eu espero que meu presidente me autorize, foi no Habib's, gente, sim, no restaurante famoso. Sim, é mesmo? Ele convidou os amigos dele, da esposa, inclusive um abraço para tua esposa que está sempre Obrigado. junto, teus filhos, o Noah e o Pablo, que tem certeza que estão acompanhando o papai na telinha. Foi em Chalsp, foi no Habib's, com esfirras, com tudo que se tem direito. Mesmo, Não, mas tipo assim, foi uma situação, você estava no Botafogo, estava num jogo, aí já tinha marcado para casar no cartório.
Só que aí eu falei assim, minha esposa assim, amor, vai ter um clássico contra o Vasco, então não vou fazer festa não, senão o pessoal fala que eu tô em clima de festa, não tô focado no jogo. Claro. Aí meu representante falou comigo assim, lá no cartório. Pô, Bruno, o cara do Habib já falou, se você quiser pode comemorar. Eu falei, não, vou não. Aí tava o pessoal lá, tudo no cartório. Eu falei, então vamos embora então. Aí foi todo mundo pra lá. Chegamos lá 3 horas da tarde, fomos sair de lá 11 horas da noite. Nossa, foi pessoal boa essa comendo à vontade, tudo 0,800, nego tá levando pra casa. Então, só tenho que agradecer a Deus, né? Não tive que gastar nada e tudo 0,800. né, cara? Com certeza. Falei mais algumas mensagens aqui dos nossos telespectadores. O Adilson de Triunfo, boa noite, Cris. Manda um parabéns para os convidados aí e um muito obrigado por terem devolvido ao nosso clube as grandes vitórias. E que os deuses do futebol ajudem eles a trazer o Mundial para nós gremistas. Grande abraço do Adilson de Triunfo. Tem mais gente aqui mandando muitos parabéns. O Edson Negri, parabéns ao nosso querido Grêmio e a toda a gestão e jogadores do clube por presentear a nossa torcida com este grande título. Tem também o Nery Prazeres, de Novo Progresso, do Pará. Muitos gremistas no Pará, inclusive eu e toda a minha família. E tem uma pergunta aqui do Felipe Moreira. O Grêmio pretende seguir no caminho da profissionalização do departamento de futebol? E aí eu já emendo também uma questão importante que ontem, após o jogo, foi divulgada essa mudança na questão da base, né? Se vocês pudessem, Rodrigo... Já fazem 2 meses que está decidido, ontem que foi noticiado. Pois é, ontem que foi noticiado. Como é que vai se dar essa nova profissionalização do departamento de futebol do Grêmio? Bom, essa parte da profissionalização já está praticamente implementada há bastante tempo já. Já tem o CEO, né, o André Zanota. O que houve de mudança que foi apresentado ao Conselho de Administração e aprovado foi uma mudança na transição, que são os jogadores que ultrapassaram a idade da base e ainda não estão prontos, a gente diz, para jogar no profissional. Então, são jogadores que ficam num estágio que nós chamamos de transição e mudamos, já existia no Grêmio há 2 anos já isso, mas nós mudamos a filosofia e mudamos a dinâmica da transição. Nós vamos ter lá, máximo de idade, vão ser 23 anos. Hoje, até então, não existia limite de idade. Um jogador que não estivesse sendo aproveitado no profissional, ele ia para a transição. A partir de agora, são jogadores que estão em processo de finalização para jogar no profissional. Também, nós vamos promover uma integração na estrutura que vai ser que na prática vai auxiliar essa integração entre a base e o profissional. Um exemplo, o treinador da transição vai ser também auxiliar do profissional. Que bom isso. Nós queremos também que o auxiliar, que o treinador de goleiros, por exemplo, da transição seja o auxiliar do profissional e assim sucessivamente. Então, quando o treinador do profissional necessitar um jogador para uma eventualidade, ele já vai saber os jogadores disponíveis, o potencial, porque a comissão técnica é única praticamente. Perfeito, vai ter essa integração que eu acho que é fundamental. A gente tem um bom exemplo, né? O Arthur, que estava aí na base, hoje é esse jogador que encantou a todos nessa Libertadores, escolhido, inclusive, o melhor jogador da competição. Isso. Nós vamos ter no máximo 18 jogadores, hoje não tinha limites. Nós vamos dar algumas orientações financeiras, orientações de comunicação, a oportunidade para estudar em inglês e espanhol. Legal, então, é uma forma dos jogadores terem uma preparação maior para ser profissionais. É um encontro disso, assim, é uma questão que se fala muito, né, assim, e eu falei lá atrás, a gente não tem noção de como é que funciona o futebol, né. Como é que é para vocês, assim, vamos falar do Arthur um pouquinho, rapidamente, assim, que me parece que está tudo resolvido, tá? Circulou aquela foto do Arthur com o pessoal lá, falando do Barcelona. Então, como é que vocês veem essa questão do clube chegar primeiro no atleta? Isso é mais comum do que a gente imagina? Ou geralmente, na praxe, os clubes vão até o outro clube? Presidente, segura. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O telespectador é rapidinho. Fica aí, porque o presidente vai responder em seguida essa questão toda do Arthur, Barcelona. Como será que tá? Seguidinho, a gente já volta no TV Esporte. Estamos de volta com o TV Esportes, recebendo hoje o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, também o vice de futebol, Odorico Roman, o diretor de futebol, Saul Berchevski, o lateral esquerdo do Grêmio, Bruno Cortes, e ainda o meu colega jornalista, Paulo Inchauspe.
Deixei o pessoal aí na curiosidade, né? Mas agora sim, por favor, presidente. Como é que o senhor viu toda essa questão do Barcelona? Para quem não acompanhou, vazou uma foto do Arthur com, enfim, empresários, representantes do jogador, família do jogador e ele vestindo a camisa do Barcelona. Então, para ser justo e para ser bem fiel ao que efetivamente aconteceu, eu recebi um telefonema por volta da 1h da tarde daquele dia, informando que o Arthur iria almoçar lá e teria nesse almoço na casa do representante dele, Jorge Machado, teria lá um representante também do Barcelona, que eu desconheço, não sei quem é, e ficou por isso, não relatou absolutamente mais ninguém. E que o objetivo daquele almoço seria exclusivamente de conhecimento, de tomar conhecimento, conversar, conviver um pouquinho com a família do Arthur. Mas não precisaria nem comunicar o Grêmio sobre isso, né? Não é questão de autorização, não precisaria nem comunicar. Almoçar, jantar, se reunir com quem quiser. Claro. Essas obrigações não dizem respeito ao clube. E, lamentavelmente, saiu a foto e foi uma imprudência de quem a fez. Mas nós não reputamos isso nenhuma situação de culpa do Arthur. O Arthur não tem absolutamente nada a ver com isso, devia ser um ambiente deles, próprio lá e tal. Essa situação vazou, não sabemos com que intenção, se foi descuido, se foi imprudência, se foi erro, se foi uma situação, isso não importa. A única coisa que nós estamos procurando fazer aqui, tanto eu como o Saúl, como o Odorico, é exatamente, todos nós que estamos lá no Grêmio com essa responsabilidade, desmanchar qualquer situação de culpa do jogador e principalmente zelar, porque ele é um rapaz extremamente gente boa, Correto, né? do bem, gente boa, que ele foi envolvido numa situação e que nós temos a preocupação de preservar sua imagem frente à torcida do Grêmio, que aquilo foi uma situação bastante injusta e completamente desproporcional ao que ele representa para nós, para a torcida e da imagem que ele tem, que continua sempre sendo uma imagem importante. Então, tirando esse aspecto de lado, o resto tudo foi uma imprudência. Um dia a verdade aparecerá, mas o jogador, sinceramente, não tem culpa de nada. E se foi um lance proposital, foi assim, vamos dizer assim, um tiro nos pés. Tiro nos pés. Foi um tiro nos pés. Mas isso é uma coisa comum, assim, presidente? Por exemplo, os clubes irem direto no atleta ou assediarem. Assediar não é a palavra, né? Porque isso é um contato mais... tu fazer um contato, saber essas coisas, tem interesse, não tem interesse, isso é normal, acontece, né? Claro que as relações finais de toda essa negociação são institucionais, é clube com clube. Sim. E verificar se efetivamente há interesse na transação de parte do jogador, de parte do Grêmio. Ele recebeu uma oferta pelo Lula, o Lula não quis sair. Sim. E vida em frente, vida segue em frente, renovou o contrato mais na frente. É isso aí. Isso acontece. Né? O normal é sempre finalizar com os clubes, mas as tratativas anteriores acontecem também se conversarem pessoalmente. E se for num nível adequado, correto, ético e depois tudo isso passar pelos clubes, não há problema nenhum. Hoje a gente pode dizer, presidente, que o Lula só sai pela multa, e a gente sabe que é uma multa bem interessante. Desculpe, o Arthur, você falou no Lula, fiquei com o Lula na cabeça. O Arthur, que dizia que a multa dele é em torno de 50 milhões de euros, né? Já está publicizado isso e na situação que se criou, um jogador extremamente valorizado, é isso, né? Seria uma das grandes negociações de um volante, né? Hoje, sim. O Arthur. E será bom para ele, bom para o clube, mas evidentemente que o Grêmio tem uma política que é bom que se diga aqui, né? O Saúl e o Odorico sabem perfeitamente disso. O Grêmio primeiro gostaria muito e quer contar e tem feito essa política de ter ganhos desportivos e do campo com esses jogadores. O Pedro Rocha saiu depois foi campeão da Copa do Brasil. Vamos aproveitar toda aquela formação que o Grêmio deu, são campeões, depois todo mundo segue a sua vida, o Grêmio ganha, o jogador ganha, todo mundo vai em frente, mas a ideia, na verdade, bom, já que formamos, vamos ter alguma coisa com eles concretamente. Claro. Não sair sem jogar, essas coisas assim. O Grêmio precisa ter, na verdade, esse patrimônio recompensado e a recompensa de um jogador de futebol é título, é ganho. É isso que aí efetivamente acontece. E, presidente, o senhor falava no Arthur como pessoa, enfim, como atleta. Ele já esteve aqui no TV Esportes, nos deu a honra da presença dele aqui. E realmente chama muito atenção, também acompanhando as entrevistas, o quanto ele é maduro, né? Apesar da pouca idade, ele é um jogador muito consciente, né? Uma pessoa muito consciente da sua importância, do seu papel. Um jogador muito humilde, muito maduro pela idade dele. Eu imagino, Cortez, e aí eu vou pedir para que tu nos conte, dentro do que tu pode
nos contar, né? Se tu chegou a conversar com o Arthur sobre isso, enfim, porque ele parece ele é uma pessoa muito correta. Eu imagino que ele deva ter ficado um pouco chateado com isso. Imagino que mais ainda com a lesão, né, de 45 dias que ele fica afastado, que impossibilita ele de participar do Mundial. Tu conversou com ele da lesão, enfim, dessa confusão no Barcelona? Nós não conversamos nada sobre lesão, só vimos comemorando pela conquista do título e tal, com a cabeça todo mundo focado só em jogar. E depois que teve essa lesão, depois que voltamos no carro de bombeiro, fomos no estádio, encontramos nossos torcedores, todo mundo contente, alegre. E depois ele foi para casa dele, foi no mercado. Depois disso eu não tive mais contato com ele, por causa da lesão dele. Aí ele estava tratando, a gente estava de folga, entendeu? Mas o Arthur, o que você acabou de falar, o presidente falou. Arthur é um menino fantástico, um menino do bem, um menino de bom coração, um menino que o grupo todo gosta dele, o ambiente. Ele traz aquela alegria. Então, a gente torce sempre o melhor para ele, mas só que ele é um cara que sempre está alto astral, isso que é legal. O Arthur, ele tem hoje 21 anos, né? Ele está no Grêmio desde os 14 anos, 7 anos. E ele ficou sim chateado. Tanto é que ele fez uma declaração, que saiu na internet até, que ele não gostaria de sair do Grêmio pela porta dos fundos. Então, isso demonstra aquilo que o presidente falou, né? Quando usou a palavra culpa. Sim. Ele está querendo, tu entender exatamente, se abster dessa situação que foi uma coisa que não estava dentro dele, fazer uma foto e sair na imprensa, né? Ficou muito ruim, mas ele, nós conhecendo ele como a gente conhece, é um jogador assim de família bem constituída, é um jogador com uma afetividade muito boa, se relaciona muito bem com o grupo e, lamentavelmente, isso aconteceu. Quando tu perguntar se é comum isso de um clube chegar primeiro no atleta, não é comum. Não é comum. Eles podem conversar, mas isso aí não é eticamente não é normal. Vocês acham que na base hoje tem alguém no nível do Arthur, assim, jogando aquele futebol do Arthur, que vocês tenham conhecimento, assim? Eu procuro ter um pouco de cuidado de comparar jogadores, porque isso pode levar a marcar o jogador. Tu diz que o jogador A é parecido com o B e ele carrega isso pela vida e às vezes isso pode ser muito ruim. O Grêmio já teve exemplos de jogadores que foram, por exemplo, o Bruno, foi dito que era o novo Ronaldinho, e isso pesou muito para o menino. Então eu procuro evitar esse tipo de comparação. Refazendo então, Rodrigo, tipo assim, alguém que cumpra aquela função, digamos, naquele estilo de jogo, então, não vamos comparar, vamos dizer que tem alguém que de repente se pareça, evitando a comparação, mas que tem uma similaridade com aquele futebol. Vou te ajudar. Eu acho o Arthur filho do Michael. Tu sabe que eu já ouvi isso também, cara? Filho do eu Michael. já ouvi isso também. Não, o Michael sempre deu para ele bastante orientação. E o Arthur é interessante. Normalmente o menino, quando sai da base, ele oscila. Sim. Ele oscila, ele joga bem, ele cai. Basta observar de modo geral. E o Arthur jogou ano passado, no final do ano, um jogo contra o Botafogo, jogou muito bem, chamou a atenção. E aí foi na montagem do grupo esse ano, o presidente até lembrou, tem o Arthur e tal. E o Arthur, ele entrou no time e ele não oscilou, ele só foi num crescente. Parecia que já era daquele grupo, Sim, né? Exatamente. Ele entrou no time e parece que ele já é um jogador experiente, porque ele joga com uma naturalidade assim absurda. Vocês falavam dessa questão, o Dr. Saul falou muito bem, enfim, de como o Arthur se portou nesse caso, emitiu uma nota dizendo o quanto ficou chateado. Eu entendo que um grupo campeão, ele se faz também nas atitudes dos seus atletas, né? E a gente tem vários exemplos nesse grupo do Grêmio, não é à toa, até por isso que eu acho que não é à toa que ele é campeão. E eu lembrei quando o presidente falava aqui sobre essa questão do Luan, do Arthur e o quanto ele é um menino centrado, eu lembrei também do Luan, que o Luan teve toda aquela dificuldade de renovação, aquela novela que se arrastou por muito tempo, e teve uma entrevista do Luan que ele falou, eu dou a minha palavra, eu vou assinar com o Grêmio, eu vou renovar com o Grêmio. E ele cumpriu a palavra dele. Não, ele disse outra coisa a mais que é interessante que eu gravei. Eu só sairei do Grêmio o dia que eu conseguir dar um título importante para o clube. E ele, doutor Saúl... E agora, presidente, se prepare, né? Ele já deu o título. Dois. Agora ele quer o terceiro, né, presidente? Agora o senhor quer o terceiro, né? Eu não quero, eles que vão fazer. Mas, eu quero, mas eles vão fazer. Inclusive, isso é bacana da gente... Eu estava lá na arena acompanhando, cobrindo a festa, que foi lindíssima, da chegada de todos vocês lá,
com as famílias, com a torcida que lotou. Bom, o anel inferior da arena todo lotado, tiveram que abrir em cima, era muita gente, fora aquela carreata linda. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai ver uma matéria preparada pela Simone Feltz sobre isso. E a gente vê que o Luan era um dos jogadores mais felizes na comemoração. Tanto lá na Argentina, logo em seguida, no vestiário. O Cortez, eu não preciso nem dizer que porque o Cortez é feliz a vida inteira, Só né? um jogador que superou a alegria de todos. Qual? Adivinha, quem foi? O Kahneman. Kahneman. Ah, verdade. Tem uma foto do Kahneman em pé na grade da torcida. Sim. O Kahneman não bebeu nada, mas que queimou umas 50 champanhe, queimou. É verdade. Atirava nos outros. Dando banho em todo mundo. Que tá pequenininho, Ele, assim, como daquela ele torcida. internalizou o Grêmio, a instituição Grêmio. Demais. Os argentinos, a gente tem sorte com argentinos também, né? Temos. A gente ganha de argentino. E a gente tem uma argentino. outra imagem, no caso o vídeo, que viralizou nas redes sociais, enfim, no WhatsApp, que é o Kahneman. Não sei se vocês já viram. O Kahneman... Eu assisti o jogo todo com ele na cabine. Ah, então Ele você não sabe transmitiu o contar jogo pro melhor Dorico. pra mim. Mas tem um vídeo do Kahneman que eu imagino que seja no hotel. Tem um monte de torcedores em volta. E aí aquela brincadeira do 1 minuto de silêncio. E ele começa a pular no meio do hall do hotel com sensacional. todos os torcedores juntos. É uma coisa assim inacreditável. E isso a gente sabe o quanto o torcedor gosta, né? Pô, ele se sente representado, né? Ele nem parece que parece que ele nasceu no Rio Grande do Sul e era gremista desde criança. É verdade, parece o Ramiro, que esse a gente sabe que é gremista desde criança, assim como o Bressan também, que entrou muito bem, né? Porque olha que responsabilidade, né? Porque eu até me surpreendo com o Kahneman, porque quando o Jeromel começou, enfim, quando chegou, que já faz 4 temporadas, ele assumiu a titularidade, a idolatria do Grêmio E eu lembro com tranquilidade, como né? falavam do Jeromel quando ele veio. Eu vi uma entrevista, eu li uma entrevista sim. no espanhol que dizia, sim, Jeromel é muito malo, Muy não sabe malo. marcar, não sabe passar. Eu fiquei pensando, cara, os caras são loucos. E nas primeiras partidas do Jeromel, tu já via que ele era um cara muito seguro, né? Mas e o mais curioso, hein, Charles, porque daí eu pensei assim, bom, o Jeromel é o ídolo absoluto, né? O grande xerife ali da zaga. E aí vem o Kahneman, que pouca gente conhece. Eu falei, ele vai jogar, pode jogar bem, mas ele nunca vai alcançar a idolatria ou ser tão querido quanto o Jeromel. Eu não me arrisco a dizer hoje que ele é menos ou mais querido que o Jeromel. Acho que ele é tanto quanto, porque o Kahneman, nessa final, nessa campanha toda de Libertadores, ele assumiu um papel de torcedor, de vibração, que a gente sabe o quanto o torcedor gosta de ver isso. Imagino que vocês como dirigentes também, né? Sim, E não, e a brabeza dele quando recebeu o cartão Sim, amarelo, muito enlouqueceu. indignado. Não, mas ali ele enlouqueceu e a gente também. Nós também, mas ele enlouqueceu. Cortez sabe o que aquilo foi um absurdo. o vestiário fazia. E isso é uma marca de times, pelo menos do Grêmio vencedores, de ter 2 zagueiros fortes. Até o Dr. Saúl, nós estávamos conversando, Enio Rodrigues E Ayrton e Enio Rodrigues. Ayrton Ferreira da Silva. De Leon e Baidec. Rivarola e Adilson. Kahneman e Jeromel. Então, são 2 zagueiros, um mais pegador e um mais técnico. Isso é uma característica de todos os times vencedores do Grêmio. A gente tem hoje a melhor zaga do Brasil. Sem dúvida. Disparado. A melhor dupla de zaga, eu diria. Não só a melhor dupla de sim, zagueiro. é verdade. Acho que a melhor dupla de zaga, eu diria mais do que do Brasil, da América. E temos um Hoje ala que, quando a zaga sobe, dá proteção, né? Não, mas eu ia falar isso. Verdade. O Cortez que foi chegando ali e tal, jogando e impondo velocidade, fazendo toda aquela correria pelo lado esquerdo ali. Isso pra ti foi... Quando tu chegou no Grêmio, por exemplo, tu estava indo pro esporte, né? Tu disse, Não, pro Náutico. Quando tu chegou no Grêmio, como é que tu te deu conta disso? Do time que tu tava, do cara que era o cara da tua posição, que era o Marcelo, né? Que acabou... Qual era a tua perspectiva disso, assim? Porque tu evoluiu muito rápido ali dentro. E tu encaixou muito rápido no esquema também. Foi como eu falei, o segredo foi a união do grupo. Quando eu cheguei, o próprio Marcelo, que era o titular, me deu total apoio, conversava comigo, e eu e ele, a gente não tinha rivalidade. Então, era um torcendo pro outro. Porque que negócio? Se o Grêmio tá bem, nós dois tá bem, porque a hora que o Renato precisar, os dois vai estar pronto. Então, a gente sempre conversava, batia papo. Ele jogava, daqui a pouco o Renato tirava ele um pouquinho, botava para jogar. Então, acho que o segredo foi que não tinha vaidade. Eu já trabalhei em vários clubes, às vezes ficava assim um lateral, um torcendo contra o outro. Mas se a casa cair, cai para os dois. Cai todo mundo, claro. E lá no nosso grupo não tinha isso. Um jogava, o outro estava aplaudindo, estava incentivando. Então, acho que o segredo foi isso. E é fácil jogar do lado de Jeromel, de Kahneman, porque a dupla de zaga tem que casar.
E a nossa dúvida é a casa, os dois ali, um ajudando o outro. E eles falam muito, não só comigo, quando o próprio Marcelo jogava, eles conversavam, acho que ficava mais fácil, tanto para mim, para o Edilson, para o Léo Moura, para o Marcelo Oliveira. Então, acho que esse que era o segredo, que nosso time não tinha vaidade, não tinha sobre. Tanto eu jogando o Marcelo, a qualidade era a mesma. A gente que não tem noção, assim, do que vocês estão ouvindo dentro do campo, porque, né, ali dentro do gramado, vocês conseguem se entender na correria, assim? Vocês conseguem trocar informação, algum tipo de informação na correria, dentro do jogo, com barulho de torcida, assim? É possível? Sim, então às vezes já se fala pelo olhar, um já sabe já. Às vezes quando você faz alguma coisa, um já olha, já sabe, pô, dei mole, vacilei. Mas vamos lá, um tá incentivando, outro tá gritando, entendeu? O negócio não é parar, vamos lá. E aí o grupo já começa a conhecer já pelo olhar, um já conhece o outro, já fica mais fácil. E uma coisa interessante, o time que... esse grupo que existia, que foi acrescido esse ano para dar mais alternativas para o Renato, se nós formos olhar Edilson, o Kahneman, o Cortez, o Michel, o Fernandinho, o Barrios, são jogadores, 7 jogadores que não estavam aí no primeiro semestre do ano passado. Então, o time que finalizou a Libertadores, depois entrou o Jailson na lesão do Michel, é um time de 7 jogadores que foram incorporados né? e foram aceitos pelo grupo e atingiram esse A grande maioria não jogou a final da Copa do Brasil. Exatamente. Exato, é bem diferente o time da final da Copa do Brasil. Isso é o ambiente que se criou no Grêmio, é um ambiente que saudável. favorece. E eu vejo assim que o Grêmio já tinha uma família. Então os 7 veio o quê? Para congregar mais essa família, ficar mais unido. Então isso que Sem demonstrou. competição, né? Claro. Acho que, tipo assim, tem que um respeitar o outro, o momento do outro. O Marcelo estava jogando, eu respeitei. Eu estava jogando, ele respeitou. E assim todo mundo jogar. Às vezes você vê que o Renato fazia até um esquema, botava eu e ele para jogar junto. É verdade. Então um ficava e falava, Marcelo, quando tu passar, eu seguro. Ele não pode ir, porque já tinha, então, aquela união, aquela parceria. Isso que é legal. E, Cortez, eu acho que o melhor exemplo disso que tu está falando, e que realmente eu acho que tu tá lá dentro do grupo, tu pode dizer com propriedade, mas a gente sente realmente que o grupo do Grêmio é unido. Mas o melhor exemplo que a gente tem é o Maicon. O Maicon era capitão do time, né? Teve a lesão e aí ele volta num momento em que o Michel e o Arthur estão muito bem. Sim, estão voando, né? Voando, os dois monstros ali no meio de campo do Grêmio. E aí ele reconhece que ele está voltando de lesão, até porque ele joga algumas vezes, sente uma dificuldade, ele reconhece que ele não está no melhor momento físico e técnico dele, porque está voltando de lesão, e ele diz, não tem problema nenhum, eu posso ficar no banco, até porque meus colegas estão fazendo por merecer para serem titulares. Eu acho que essa humildade, isso simboliza tudo isso que tu está falando de forma externa, assim, para o grande público, né? Mesmo lesionado, mesmo ausente do time, em todas as competições, o Maicon estava sempre no vestiário, dando apoio para eles. Exato. Eu acho que esse é um verdadeiro líder, né? Um importante, verdadeiro capitão. A gente está falando aí de como foi o ambiente, como é o ambiente do Grêmio. Eu quero que vocês deem uma olhada, então, na matéria da Simone Feltes. Como é que foi a festa do Grêmio aqui em Porto Alegre? Porque foi uma festa que varou a madrugada na Guete, depois o pessoal amanheceu no aeroporto Salgado Filho, e aí deu uma atrasadinha, a gente até falava, né, doutor Saul, que no fim atrasou, foi até bom, né, porque aí chegou no momento de fervescência da cidade, no início da manhã. E o Renato decretou feriado, né? Renato decretou feriado, então o pessoal estava tranquilo na quinta-feira, não precisava trabalhar. Então vamos acompanhar, por favor, na matéria da Simone Feltes, como é que foi essa festa da torcida do Grêmio, que foi para Guete, foi para Arena, teve a FanFest, que foi um sucesso também, depois no aeroporto Salgado Filho, enfim, vamos conferir como é que foi. 6 horas da manhã, nada do avião do Grêmio no aeroporto Salgado Filho. Bom, mas o atraso serviu para um cochilo de quem veio direto da festa. Alguns até estavam meio perdidos. Vocês sabem que eles não vão passar pelo saguão do aeroporto, né? Não estamos sabendo. Eles não vão passar por aqui, vão passar lá, vão direto de ônibus lá pelo Portão 8. E vão para onde? E vão para a Arena do Grêmio, vão fazer carreata e depois Arena. Então partir da Arena. No Portão 8, pelo menos 5.000 torcedores, segundo a Brigada Militar, aguardavam sem nenhuma pressa para ir dormir ou até para voltar ao trabalho. Desde as 1h30 da manhã, estou esperando o Grêmio até agora e a festa vai longe. Vou faltar o serviço hoje. Meu patrão, azar, ó. Se eu for demitido,
Hoje é Grêmio, amanhã é Grêmio. Que nem o Renato, volto só segunda-feira. Parece que não são só os torcedores que não dormiram por aqui. Os jogadores também chegaram com toda a disposição para comandar a festa. A taça da Libertadores da América voltou a Porto Alegre e os ídolos do tri do Grêmio foram ovacionados pela torcida. Uma multidão gritou, cantou e comemorou ao redor do comboio da delegação do Grêmio. A saída pela cidade causou muito transtorno no trânsito, se bem que tinha gente até procurando a tranqueira. Eu dei a volta para conseguir pegar esse cantinho aqui agora. Nunca procurou tanto por um garrafamento? Procurei tanto, tô tão feliz com esse engarrafamento, tô tentando ir trabalhar, mas tô aqui, feliz da vida. E é tri! Se por um lado a cidade parou para ver o Grêmio passar, de outro mais e mais gremistas seguiram a caravana até o centro da cidade. Sem dúvida, é dia de festa para o torcedor gremista. Mas o time tem outro compromisso logo daqui a pouco. O primeiro jogo do Mundial nos Emirados Árabes é no dia 12 de dezembro. Pois não é que os torcedores já entraram no clima? Tudo pelo sonho de continuar vibrando depois do Mundial. É o bi do mundo! É o bi do Grêmio! O bi do mundo não tem o Grêmio, papai! Cristiano Ronaldo vai ter que nos engolir. O cara vai te acabar com a cerveja do planeta! Tá aí o torcedor gremista dizendo que vai acabar com o planeta. Cristiano Ronaldo, se cuida que o Grêmio tá chegando. A cerveja do planeta também, né? Vai acabar com a cerveja do planeta. Mas é importante essa alegria, transcorreu tudo bem. Foi uma festa muito bonita. Eu imagino que para vocês, estando lá em cima, né, no caminhão, que não é de bombeiros, é um ônibus de turismo, né? Deve ser uma emoção muito grande, porque era um mar de pessoas. Eu mostrava, inclusive, um pouco antes do senhor chegar, presidente, para o Odorico e para o Dr. Raul, uma foto do fotógrafo Lucas Weber, o fotógrafo do Grêmio, em que ele pega ali a prefeitura de Porto Alegre e é um mar de gremistas, né? Não se vê o fim. Era muita gente. Esse foi o tamanho da festa, o tamanho da vibração do torcedor. Quer dizer, tu conseguiu... Olha, tu mobiliza as pessoas porque tu entusiasma e elas estão entusiasmadas. Ninguém sai de casa sem motivação. A gente não tinha noção do tamanho da motivação. Quer dizer, quando acontece aquilo, aquela manifestação que aconteceu, por favor. Olha, foi uma das coisas mais emocionantes, arrepiantes e emotivas que eu vi até hoje. Como é que foi, Odorico? Quando nós saímos do aeroporto, já tinha uma multidão esperando e atravessamos a Farrapos, sempre com muita gente ao redor. E realmente, lá no centro, em toda aquela curva que a gente fez, entrando pela Leonardo Trudel, acho que foi quem entrou. Pode ser. Isso aqui foi na Gate Não, ou foi depois da Leonardo Trudel. Ou foi lá na FanFest, essa cena? Eu acho que é na FanFest. Acho que é no estádio. Me parece pela imagem que é na FanFest. Foi realmente E a gente olhava as pessoas e as reações variavam de alegria, de choro, às vezes até desespero parecia, mostrando, né? Não, era desespero mesmo, é isso aí. Cara, a gente estava... E vocês têm noção, tu tem noção, porque tu ouviu isso do Renato, mas vocês, homens de futebol, que vocês realmente cravaram na nossa vida de gremista os nomes de vocês com esse título. Vocês têm essa noção? Mais ou Vocês menos. Tu tem noção que eu tirei menos. foto com vocês para mandar pro meu filho, que tem 9 anos, para ele saber quem vocês são. Tipo, e quantas pessoas se deram conta disso? Porque antes, a gente sempre fala, né, como o presidente falou, não, o jogador é o que nos dá alegria, mas vocês estão envolvidos diretamente nisso. Por criarem um ambiente, por montarem a equipe toda, por gerirem o futebol. Vocês têm essa noção, assim? Vocês conseguem pensar nisso? O presidente que é mais experiente... Eu não, aqui eu tirei do céu que é o concurso, porque já está lá há muito tempo, eu e o Odorico somos pato novos aqui, somos, como diz, pato noviço. Agora, uma coisa assim que é interessante, né? Mas é uma coisa... Nessa rivalidade toda, é que deve ter acontecido com vocês, pessoas ligadas ao Internacional, torcedores, vêm nos cumprimentar. Sim, a minha mulher me abraçou e emocionada com o título do Grêmio. Eu disse, bota uma camiseta tricolor, vai ficar uma bonita em Te casa. redime da vida. Vambora e tal. Salva a tua alma. Porque a vitória foi uma vitória assim insofismável. Aquele primeiro tempo do Grêmio, né, o Cordeiro? Luxo. Foi de Me luxo. lembrou a Copa do Brasil. O Grêmio realmente amordaçou o adversário, né? Deu um chocolate. Verdade. E a sensação que a gente
ficou desse jogo é que dificilmente, né, nós vamos encontrar uma atuação tão perfeita como o Grêmio teve no primeiro tempo, jogando na Argentina. Sim, sim. E outra coisa, o torcedor da Argentina tem uma característica, eles estão perdendo e continuam cantando. Gritando, Pararam de cantar, eles ficaram quietos. Sim, a gente ouvia só a torcida do Grêmio. Claro, exatamente. Uma coisa... Falando sobre a festa em si e a reação da torcida, o Cortez vai lembrar, quando nós saímos para viajar para a Argentina, teve uma despedida da torcida, já foi uma coisa assim, Sim, fantástica. apoteótica, assim. E o Renato falou para os jogadores, isso não é nada, ganhe o título que vocês vão ver que é festa. É verdade, Mas eu acho que, interessante. assim, eu acho que foi o fator primordial também do nosso time também, foi os nossos torcedores, que o ano todo, desde janeiro, no estadual, sempre apoiando a gente, incentivando o time, acreditando, confiando, e o time demonstrando e aí junto com o nosso time. Eu acho que, mais cedo a gente estava comentando que acho que o jogo fundamental nosso, acho que foi contra o Botafogo, em casa, porque no Rio nós fizemos um jogo bem, o Botafogo não fez nada, só que em casa o Botafogo teve uma postura diferente, veio para cima da gente e a gente não conseguia pressão, Marcelo Groy pegando. O Botafogo teve umas 3 oportunidades. Só que aí depois a torcida viu que nosso time precisava de algo a mais, eles começaram a gritar. Vamos, tricolor, vamos. Aí saiu o gol do Lucas. E aí nosso time mostrou, ali eu falei assim, nosso time vai chegar. Porque ali o nosso torcedor abraçou o time. Sabia assim, que o time precisava. Então ali acho que foi o jogo fundamental. E pô, a gente chegava no estádio, lotado, jogo lotado, o pessoal, eu já ficava tudo arrepiado, já falava, pô, hoje o bicho vai pegar, filho, porque a torcida estava empurrando a gente. Não tem como você entrar num jogo, a torcida gritando, você não se contagiar. Então para. Então, não só eu, mas todos os jogadores. É hoje. Então, a nossa torcida está de parabéns. E a festa que a torcida fez lá no estádio, né? Vocês estavam todos lá, viram. Primeiro eram 5 mil ingressos, aí depois teve mais 750 ingressos, né, presidente? E se tivesse mais ingressos, a impressão que eu tenho é que metade do La Fortaleza, ou quem sabe até mais, estaria tomado de gremistas. E aqueles que lá estavam realmente fizeram uma festa que, claro, não foi aqui na Arena, mas depois no dia seguinte foi, mas que não deu tanta inveja, digamos assim, do que se não fosse no estádio do Grêmio, porque eles representaram muito bem os torcedores que ficaram aqui. A festa que a torcida do Grêmio fez e cantando o tempo inteiro, principalmente depois daquela atuação do primeiro tempo, eu não tenho dúvida que deve ser muito importante para vocês, né? Vocês dentro de campo, né? O que demonstra aquele estádio cheio lá do nosso time lá, dos nossos torcedores, a confiança da torcida nos jogadores, no grupo, na diretoria. A confiança. Tu vê que foi todo mundo lotar o estádio, como o Saul falou. A torcida deles não cantava. Por quê? Só escutava o nosso torcedor. Confiança. Vamos, queremos a Copa. Então, isso aí... Pô, o jogador, que isso? Estamos jogando em casa? Aí fala assim, o Grêmio jogou muito no primeiro tempo, assim... Teve o quê? Um planejamento. O Renato fez um esquema. Fechou domingo, vamos pegar eles lá em cima. Entendeu? Então, tipo assim, isso surpreendeu eles, porque eles não esperavam a gente pegar eles lá em cima, fora de casa. Aquele lance do goleiro sair jogando ali, era uma coisa que era meio que, né, tipo, telegrafou, né? Claro. Bota um cara apertar a saída de bola lá. Porque, tipo assim, o Renato é muito inteligente, né? E o Renato foi e conversou com todos os jogadores. O que vocês acham? Gente, não, vamos pegar lá em cima. Por quê? O Lanús é um time que não gosta de correr. Eles gostam de ficar com a bola. Então, se a gente deixar um time que já tem essa facilidade de tocar a bola, é ruim pra gente. Então, vamos pegar eles lá em cima e vamos deixar lá de mano. E foi o que aconteceu. Avançou a marcação. O Lucas e o Papo lá ajudando, Fernandinho, Ramiro do lado, Arthur, Jailson, avançou. Deixava o quê? Jeromel saiu no volante deles pra cima. Ficava lá de mano, o Bressan ficava de mano. Então o Renato falou, vamos avançar. E foi o que aconteceu, metemos 2 gols nele, acabou. Seguramos o jogo e é isso que é importante. Aí depois do segundo tempo, né, Cortez, teve um pouquinho de emoção, porque sem emoção não tem graça, né? Então, vamos tomar um golzinho, vamos expulsar o Ramiro. Eu pensei, agora expulso o Ramiro, dá mais um pepino na área, o cara me dá um pênalti, daí eu vou dar uma cabeçada na televisão, né, cara? Não é possível, né, cara? Acabou. Mas não, graças a Deus deu tudo certo. Ô, Dorico, tu comentavas que tu vistes junto com o Kahneman, né? Ele fica mais nervoso fora ou dentro de campo? Não, eu acho que fora. Fora? Porque ele fica narrando, não é narrando, ele fica dando ordens o tempo todo. Ele fica dando ordens o tempo todo. Volta, pega, não, assim não. E chama os jogadores pelo apelido que eles têm lá entre eles. É muito engraçado.
Ah, imagina, é aquele jogador que está fora de campo, Sanguíneo, mas é como né? se estivesse jogando junto, porque ele fica acompanhando. Claro que não estavam ouvindo ele, né? Mas ele se sentia dessa forma fazendo parte daquele momento, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem várias mensagens aqui dos nossos telespectadores, vou ler algumas para não ficarem bravos comigo. O Valério Rebelato. Parabéns, presidente e jogadores. Belo trabalho em prol do nosso Grêmio. Não deixe o Jeromel sair, pelo amor de Deus. É a mensagem do Valério. Tem uma pergunta aqui para o senhor, presidente. Tem alguma possibilidade de sair a estátua do Renato? Bah, eu ia perguntar Paulo isso. Sérgio Cachoeirinha, de 43 anos. Eu acho que agora nós escapamos. Eu acho que agora eu vou ter que fazer. Meu. Acho que agora ele merece, né, presidente? Pô, tem que fazer, mas também Agora eu tenho a estão volta. ali comemorando o título de 83. Sim. Mão pra cima ali. Ele até já foi perguntado, Sim. ele foi perguntado como é que ele gostaria dessa estátua, né? Se como jogador, que foi campeão em 83, ou como técnico, que foi campeão agora esse ano, inclusive o único brasileiro a ser técnico, a ser campeão da Libertadores como jogador, e a gente está vendo as imagens aí, e como treinador. E ele disse que ele já sabe, inclusive, como ele quer a estátua. Ele quer a estátua dele na comemoração, com os braços abertos, com a barriga tanquinho. Que agora já brincaram que ele já não tá mais com a barriga tanquinho. Ah, eu lembro Ao disso. lance. Eu lembro disso, olha o César. Pum. Pá. Narração do Armindo Antônio Rosolin, se não me falha a memória. Eu acho que é essa aí. Eu estava no estádio, cheguei às 7 da noite, peguei lá embaixo da sessão. Era o que tinha. O senhor lembra bem. Rosolin. E aí, presidente, a estátua... Tinha 23 anos. 23 Esse eu não sei anos. quem é. A estátua, ela fica pro ano que vem? Sai ainda esse ano? O que o senhor acha? Na verdade, o clube tem instâncias que delibera sobre isso. Repassamos ao Conselho Deliberativo, que tem uma comissão que avalia criteriosamente as homenagens que são eternizadas no clube, né? Tem a Calçada da Fama, tem isso e tal. Mas aí agora eu acho que não tem mais o que fazer. Agora vamos fazer de uma vez aí para não ter problema. A de Acho que referendo. a de referendo de todos nós, lá todo mundo sentou no dia do jogo, depois do dia, tá, agora vamos atender o pedido do Renato. Pô, tem que botar na esplanada ali apontada pro pôr do sol, cara. Junto com a Por aí. Calçada da Fama ali, bota ali. Pô, vai ficar lindo ali. Pois é, a gente está vendo aí imagens do Renato muito emocionado. Inclusive, ele disse, né, que logo que acabou o jogo, que é essa cena aí que o juiz apita o final da partida, ele se ajoelha, é abraçado por vários membros da comissão técnica, enfim. Aí agora ele fica um pouco sozinho e ele diz que nesse momento ele lembrou muito da mãe dele. Porque a mãe dele, antes de falecer, ela fez um pedido ao Renato. Disse que queria que ele nunca deixasse de ajudar o Grêmio e que, se possível, conquistasse títulos como treinador pelo Grêmio, ele que já tinha conquistado como jogador. Essa cena dele chorando é a mesma cena de 83. É a mesma cena de 83. Ele é ajoelhado com as mãos no rosto. Igual. E falou, acho que a mesma coisa quando chegou aqui, porque a mãe dele era viva na época. E eu lembro dele chegando e tal, cabeludo, né? Aquela marra toda, né? Peculiar do A Renato marra ele e tem tal. um pouquinho ainda, É, né? não, claro, mas eu acho que ele tem que ter a marra. Eu acho que o Renato é um cara que tem que ter a marra. Se não tivesse a marra, ele não seria um Ah, filho. não seria ele. Tem que ter. E ele falou isso, eu lembro que em 83 ele citou a mãe dele, acho que até junto com ela, assim, falou, não, pô, minha mãe sempre fala que eu tenho que ajudar o Grêmio e tal, e agora ele fez praticamente a mesma coisa. Inclusive, eu vou contar para vocês um bastidor do TVA Esportes, tá? Eu estou em negociação com o Renato Portaluppi há 3 meses, tentando com que ele venha aqui. E aí sempre tem, não, eu não vou em estúdio, e tem o jogo. E a gente sabe que a vida de vocês é corrida de concentração. E aí a última informação que, enfim, assessores, e eu tentei de todas as formas, me falaram, não, se o Grêmio for tricampeão da América, o Renato vai no estúdio. Eu falei, então tá, então nós vamos aguardar. E o Grêmio foi tricampeão da América. Falei, bom, hoje é o dia, então, o Renato virar o estúdio, né? Eu sou esperançosa, Cortez, eu não desisto fácil. E aí o Renato não veio, porque inclusive ele não está em Porto Alegre, ele está no Rio. Mas eu já vou ficar aí com o pedido a vocês que me convençam o Renato, se ele for campeão do mundo, a vir no TVA Esportes. Porque, presidente, para o senhor ter uma ideia, eu apelei até para Carol Portaluppi. Eu pedi para ela interceder. Carol, intercede pelo teu pai, vai lá no TVA Esportes. Sucesso ainda? Não tive. Presidente, assim, ó, para o senhor ter ideia, todos os assessores em volta dele, o Diogo, o JP, amigos do Renato, eu fiz contato. E os amigos do Renato falaram, vai lá no programa da Cris, o programa é legal, o programa é bacana. Aí ontem ainda brinquei com o assessor dele e falei, pô, Diogo, o Renato foi no Fantástico, ele foi no estúdio, então. Aí bom, mas os cavalinhos é um caso à parte. Eu falei, não, realmente nem eu quero concorrência com os cavalinhos, porque eu não sou louca de fazer essa concorrência. Então, eu vou pedir para vocês, me ajudem. Se o Grêmio for campeão, bicampeão mundial,
Tragam o Renato, eu convido vocês todos de novo. Eu terei a maior honra de recebê-los aqui. Mas tentem convencer o Renato a vir também. Missão para os dois aí. Isso. Voltando um pouquinho ali para o Mundial, que é uma coisa que a gente estava falando já esses dias também aqui com a galera que curte e tal, futebol. Como é que tá essa logística de viagem para os Emirados? Nós vamos ter 2 grupos. Vamos todos para São Paulo. De São Paulo vai um grupo para Londres e de Londres vai para Dubai. Vai para Londres. E o outro vai para Frankfurt e de Frankfurt para Dubai. Nós devemos chegar na quinta-feira por volta de meia-noite em Dubai, que vai ser em torno de 6 da tarde aqui em Porto Alegre. São 32 horas. Qual é que eu vou? Qual é o que eu vou? Acho que é Frankfurt. Tu? Também. Tá bem? Não sei. Tu sabe qual é o teu? Nem sei se eu vou. Meu, vou para Frankfurt. Viu só? Tá com moral, hein, Cortez? Aqui, ó, programa com os homens, vai viajar com os homens, tu tá grandão, hein? Não é fretado, né? Pegou um avião de... Carreira. É, o fretado é daqui a São Paulo, né? Fretado é daqui da Porque é meio complexo o negócio de ir com um voo fretado para lá. Nós tínhamos os bloqueios todos feitos, caiu tudo. Sim. Nós tínhamos organizado essa coisa com antecedência, mandamos o Marcelo, como disse, com muita discrição para não parecer soberba, mas o Marcelo foi a Abu Dhabi, organizou as coisas, verificou tudo. Ele passou pra gente no grupo nosso, as fotos do hotel, de tudo. Mas acontece que chegou na hora para valer mesmo, as reservas, os bloqueios caíram todos. Foi uma demanda e Sim. uma coisa maluca. E esse ano, né, presidente, foi um ano atípico em termos de Libertadores da América. É para se pensar, né? o calendário da Libertadores é para se pensar, porque esperou um mês para jogar. Então joga logo em seguida. Claro. E aí não fica tão apertado para o campeão e para o Mundial, com certeza. Porque a logística, nesse caso, Eu concordo que o campeonato possa ser alongado, possa ter essa situação de valorização de marca, de valorização de... Sem problema, mas quando chega tão perto da outra, o time que foi vencedor é muito complicado. Então tem que organizar melhor Presidente, isso. sabe uma coisa que eu não concordo com essas possibilidades de mudança aí da Conmebol? É a partida em jogo único num local diferente. Tive oportunidade, quando a gente foi na sexta-feira falar com o presidente da Conmebol, nós tivemos lá 1h30 com ele. Como a gente estava muito concordino, eu vou dar uma travada nesse cara. Ele disse assim para ele assim, olha, eu quero dizer o seguinte, que eu não concordo com o jogo único. Não concordo com a praça separada. Pelas questões de logística, pela tradição de cada clube ter a sua torcida e tudo mais. E eles estão muito inclinados a fazer, viu? Estão muito inclinados a fazer o jogo europeu, né? O modelo europeu, que cá para nós, né? Importar... É outra renda. Mas não tem a ver, né, com o futebol sul-americano, né, nada a ver com o futebol sul-americano. É outro nível de renda. A Copa é completamente diferente. A Europa é pequena, a América do Sul é enorme. Não, e parece que perde a característica, a gente sabe o quanto o sul-americano, o brasileiro, enfim, o argentino, é apaixonado por futebol. A gente viu agora essa final lá no La Fortaleza, mesmo não sendo um grande time, né, um grande clube de expressão no futebol argentino, não é um River, não é um Boca, mas fizeram uma grande festa, quase lotaram o estádio, porque ainda tinha uns lugarzinhos, né, para a torcida do Lanús, mas eu não consigo imaginar uma Libertadores da América sem esse estádio pulsando, como a gente viu aqui na Arena, como a gente viu lá em La Fortaleza. As né? torcidas são identificadas com os seus clubes, muitos não se deslocam. Exato. Então vai jogar um time chileno, equatoriano, colombiano, argentino no Maracanã, ou depois vamos lá para a Bombonera, não faz sentido. Presidente, aproveitar que o senhor está aqui, né? Vou tentar tirar uma informação, eu acho que ela ainda não foi divulgada. Já se tem a definição de quem que viaja no lugar do Arthur? Será o Léo mesmo? Leonardo o Leonardo Gomes, o lateral. Hoje é uma campanha para o Jean-Pierre, né? Pois eu queria saber se depois do jogo de ontem poderia ter mudado alguma coisa, mas não. Comeu a bola ontem. Na verdade, o time todo jogou muito. É verdade. Todo mundo jogou muito. Batista E imagino, né, Cortez, que para vocês que estavam assistindo o jogo deve dar uma satisfação e um orgulho dos guris, porque eles estavam lá representando vocês, né? Eles estavam lá representando o campeão da América. E ver essa gurizada, mesmo sem entrosamento, jogando tão bem, dá um orgulho para vocês também, né? Dá orgulho para todo mundo, porque geralmente eles estão sempre treinando com a gente ali, quando precisa. E ver eles jogando ali como gente grande, com personalidade, honrando a camisa do Grêmio, orgulho para todo mundo. Eu preciso fazer uma pergunta, Cris. Claro, por favor, tu estás aqui para isso. A gente tem falado aqui sobre isso, mas é uma coisa que eu tenho um profundo interesse em saber. Renovamos com o Renato até quando? Depende do chopp do vinho que a gente toma lá. Como é que é? Mas ele pode tomar chopp lá, presidente? Mas a ideia é voltar de Abu Dhabi. A ideia é voltar renovada. Certo.
Mas está bem encaminhado, assim, tipo, já estão conversando sobre... Não conversamos nada. Não, nada. Foco, por pedido enquanto, dele. é só dentro A do campo. pedido dele. Vamos terminar esse assunto Mas, primeiro, mas depois obviamente, a ideia é manter o Renato, né? Óbvio. Sim, porque... manter o grupo, manter o Renato, manter o que está dando certo. A dificuldade, presidente, eu acho que é o fato da praia, né? De repente, tentar construir uma praia Mas é uma praia artificial, do quem lado da linha sabe? ali, Dá pra fazer? Tem a piscina Aí do pega hotel o lá. CT ali, faz uma... Ele conhece Ipanema? Já foi passear em Ipanema? Conhece, Não. ele conhece bem Ipanema, ele conhece ali na praia. Faz uma cancha de futebol aí. Claro. Isso, já vamos Mas resolver já isso tem aí. ali, já no CT, já. Já tem, né? Já. Tá aí, ó, bem Presidente, encaminhado. tem uma mensagem que tem várias, né? Mas eu vou ler uma porque eu achei ela carinhosa. É da Virgínia. Quero dar um beijo na careca do Romildinho. Que homem! Muito obrigada pelas conquistas. Tá bem, Foi carinhoso, toda foi verdadeira. carinhoso, Beijo foi na carinhoso. careca. O que homem eu não sei, mas vamos lá. Não, né? é a Virgínia, é a Virgínia. Tá bem, obrigado. Mas o senhor deve estar sentindo, né, presidente? A gente sabe que os cargos diretivos é diferente de jogador, de comissão técnica, né, a paixão do torcedor, mas é muito bacana ver que vocês também estão recebendo esse reconhecimento, né? Por mais que o senhor faça questão de dividir os méritos com todos, assim como o Renato também dividiu com todo o grupo, mas é legal também ter o trabalho de vocês valorizado, porque a gente sabe o quanto vocês se dedicam ao clube sem ganhar nada, né? Se dedicam horas, o senhor vai a Osório, volta, acorda às 6 da manhã, sai daqui meia-noite. Eu vou na Não é capital, fácil, depois eu né? voltando para cá. Eu vou aos olhos, eu vou na capital, lá, depois eu venho de manhã e eu volto para cá, né? Mas a percepção dos outros é que importa. Né? Nós sabemos exatamente o ambiente que a gente tem para trabalhar. Então, isso é uma coisa. A percepção dos outros também é importante, porque, na verdade, ela tem que ter a sensação do ambiente. E se ela tem a sensação do ambiente, que é um ambiente tranquilo, unido, que consegue resolver as coisas, encaminha bem as situações, é isso que importa. Para mim, é isso. Mas o que acontece entre nós lá, aqui estamos todo mundo junto. Perdemos e ganhamos juntos. E além do reconhecimento da torcida, dos gremistas, enfim, teve hoje também lá no Palácio Piratini uma homenagem, né, do governo gaúcho para os tricampeões da América. Confere aí. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, e os jogadores Bressan, Ramiro e Marcelo Groi foram recebidos pelo governador José Ivo Sartori no Salão Negrinho do Pastoreio. A tradicional ala do palácio ficou lotada de torcedores e decorada em azul, branco e preto. Ex-ídolos como o deputado federal Darley e o vereador de Porto Alegre, Tarciso Flecha Negra, também participaram da festa. Na cerimônia, os jogadores e dirigentes do Grêmio receberam uma placa em homenagem ao tricampeonato. O governador falou da importância da conquista para o Estado. Hoje, o Grêmio não representa o Rio Grande do Sul só. Representa o Brasil e representa a América. Será tudo aquilo que for conquistado daqui para frente, será uma vitória do futebol brasileiro, que tem uma marca que é uma marca internacional. Foi bonita essa homenagem, presidente? Bonita, o governo preparou uma manifestação com a OSPA, trouxe secretários de Estado, convidou autoridades, foi uma manifestação muito carinhosa, muito próxima. A bandeira do Grêmio estava lá junto com a bandeira do Brasil e do Rio Grande na porta do Palácio. Foi uma coisa muito sensibilizada e uma homenagem muito bonita. Que bacana. A gente vai atender um pedido aqui do nosso telespectador, da nossa telespectadora, na verdade, a Paola Valenzuela. Olá, por favor, mostrem a placa na taça atualizada 2017. Então vamos mostrar aqui, ó. Por gentileza. Por gentileza, tá aqui, ó. Olha lá que coisa a mais plaquinha, linda. A terceira plaquinha, né, que tem nessa taça. Olha, é a terceira, gente. Grêmio Futebol Porto Alegrense, Brasil 2017 e o símbolo do Grêmio aqui. Olha como que vocês coisa podem ver. mais linda. Olha ali. Tá aqui. Meninos, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por terem meninos, com todo respeito, né, presidente? Mas que bom, que bom. Gurias. Guria. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, por trazerem a taça, que é importante porque ela simboliza, né, essa grande conquista. Eu vou pedir, então, para vocês rapidinho as considerações finais e agradecer mais uma vez, agradecer também a Dani Lentes, que me ajudou a realizar esse grande TVA Esportes, um TVA Esportes histórico. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ficar registrado na história da TVE. Obrigada, presidente. Muito obrigado.
estamos muito à vontade, tem uma apresentadora que nos deixa todos à vontade aqui, a gente fica completamente descontraído e faz um programa muito agradável. Parabéns para ti também e viva a nossa torcida. É isso aí. Rodorico, muito obrigada. Eu sei que tu estava na correria. Disse, Cris, eu vou fazer o possível para ir. Conseguiu estar aqui, conseguiu chegar até um pouquinho antes. Muito obrigada, Rodorico. Parabéns. Obrigado pelo convite. E é uma oportunidade de falar com a torcida do Grêmio, que é essa torcida maravilhosa. E nós, como bons torcedores, né, também sentimos uma emoção diferenciada de ter feito parte dessa conquista, trabalhando dentro do Grêmio, ajudando o Grêmio a ser cada vez maior. Obrigada. Doutor Saul, muito obrigada ao senhor. A gente sempre trocou mensagem. Não, Cris, eu te prometi, eu vou aparecer lá e estava aqui. Muito obrigada pela tua presença e parabéns pelo tricampeonato. O convite, a homenagem do programa para esse título que o Grêmio conquistou. E espero voltar aqui novamente sendo homenageado por mais uma conquista. Tá combinado, no ar, mais uma vez. E aí, o senhor, por favor, traga o Renato também, tá bom? Cortez, me ajuda nessa. Muito obrigada, Cortez, pela presença. Parabéns pela tua história incrível nesse ano, pela tua trajetória, pela tua história de vida, pelos teus filhos lindos. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o carinho aí de poder estar com vocês aqui e que Deus possa abençoar cada vez mais o teu trabalho, que você possa cada vez mais transmitir alegria, luz para as pessoas que não estão te assistindo e que você possa ser muito abençoado como nós aqui somos de poder estar aqui no teu programa. Obrigada, querido. Um beijo especial também para o Luiz, assessor, que foi muito bacana. Querido, obrigada pela presença. Eu quero só em nome primeiro em nome da torcida gremista que não pode ter esse contato com vocês, porque nem todo mundo consegue, agradecer vocês. Os nomes de vocês, as figuras de vocês estarão com a gente para o resto dos tempos. Isso é muito importante para quem realmente ama o clube e, acima de qualquer coisa, da instituição, o Grêmio. Vocês foram os caras, vocês são os caras. Obrigado, de verdade, obrigado. Mandou muito, todo mundo mandou muito. Muito obrigado e obrigado por ter vindo até aqui também. Imagina, tu representou o torcedor gremista aqui Valeu. essa noite. Obrigada, Inchauspe. E a gente volta, então, com TV Esportes na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Hoje vocês viram, né? Ganhamos meia hora a mais de programa, porque era um programa realmente muito especial. Espero vocês na próxima segunda. Obrigada pela audiência. Beijo! Até a pé nós iremos, para o que der e